Olá, meus queridos, minhas queridas. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Rossi. Eu sou professora aqui do CEISC, da matéria Direito Constitucional. Eu sou delegada de polícia aqui em São Paulo e é com grande prazer aqui, com uma honra muito grande, que eu estou aqui com vocês hoje para discutir um pouquinho das questões de direito constitucional na nossa prova do ENAM, que ocorreu na data de dia 20 de outubro de 2024. Primeiramente, o que eu quero passar para vocês foi uma prova, a de direito constitucional puro, né, que a gente fala direito constitucional puro, foi uma prova baseada em jurisprudência. Foi uma prova que exigiu um conhecimento muito aprofundado do candidato. Não tiveram questões que se referiram à letra da lei. Todas as questões que a gente vai discutir aqui foram baseadas em entendimento jurisprudencial. Então, a gente já sabe qual que é o jeitão do ENAM aí, principalmente em direito constitucional. Tem que caprichar na jurisprudência. Muitas delas não são nem baseadas em jurisprudência já formada, em ADI, são em decisões, às vezes até monocrática de relator. Então, agora é hora da gente entender a prova, refazer a rota. Você que foi muito bem aí, parabéns. Isso é um motivo de grande orgulho aí, porque foi uma prova bem aprofundada. E você aí que às vezes não alcançou aí a nota exigida, não se desespere, não desista no primeiro obstáculo. É isso que a gente tem que aprender aí. A reprovação nos traz muitas lições e uma delas é a gente entender no que a gente errou na nossa preparação. Então, sem mais delongas, eu vou começar com a questão de número 3, porque a questão número 1 refere-se a direito constitucional tributário e a questão número 2 refere-se a direito constitucional do trabalho, que já foram discutidas pelos respectivos professores da matéria. Questão número 3. Eu vou ler e a gente vai entender item por item e chegar na resposta aí no gabarito esperado aí, que a gente acha que vai ser o gabarito que vai ser divulgado aí pela FGV. Foi publicada a Lei X do Estado Alfa, alterando o regime jurídico dos servidores públicos estaduais. Então vamos lá, regime jurídico dos servidores públicos estaduais. O objetivo declarado desse diploma normativo era o de desburocratizar o processo administrativo disciplinar, tendo estabelecido os requisitos a serem observados para a implementação da consensualidade da pura reprimenda e da consensualidade de colaboração, em que o servidor estadual pode receber uma sanção de imediato, independentemente de qualquer colaboração, coapuração ou a vir a recebê-la caso ocorra essa colaboração. A alteração foi muito comemorada por Maria, deputada estadual e autora do projeto. Aí, gente, a gente já tem a primeira erro da alternativa. A alteração foi comemorada pela Maria, que é deputada estadual e foi autora do projeto. Veja, gente, projeto de lei que altera regime jurídico de servidores, projeto de lei que altera o regime jurídico de servidores é de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Então, projeto de lei que altera regime jurídico de servidores é de iniciativa do... A iniciativa é do chefe do Poder Executivo. Chefe do Poder Executivo. Como se trata de regime jurídico estadual, esse projeto de lei tinha que ser de iniciativa do governador. Esse é o nosso primeiro erro aí. Então, esse projeto de lei, essa Lei X, essa Lei X, ela carece de uma inconstitucionalidade formal subjetiva. Ela é uma inconstitucionalidade formal subjetiva. Por que é uma inconstitucionalidade formal subjetiva? Porque é um vício na iniciativa da Lei X. A iniciativa teria que ser do chefe do Poder Executivo Estadual, portanto do governador, mas quem foi a autora do projeto foi a deputada estadual. Então foi um projeto de iniciativa do Poder Legislativo.
Então, primeiro erro aí, que a gente já identificou e que a gente prova da VUNESP, a gente já tem que ir anotando, porque sempre os enunciados são muito extensos e a gente não pode se perder aí nas informações. Então, Sera, a alteração foi muito comemorada por Maria, deputada estadual. Pode voltar aí para o pessoal conseguir ler a questão. Autora do projeto e considerada inconstitucional pelo diretório, pode voltar, meu querido, na tela aí, pro pessoal conseguir ler a questão. E comemorada e considerada inconstitucional pelo diretório regional do partido Beta. Agremiação partidária que somente possui representação na Câmara dos Deputados. O referido diretório, então, quem ajuizou ação direta de inconstitucionalidade ADI. Então, veja aqui, a gente já tem uma outra informação. A ADI foi ajuizada pelo partido político Beta. Ela foi ajuizada pelo partido Beta. E veja, esse partido Beta, ele tem representação, sim, no Congresso Nacional. O partido Beta tem representação no Congresso Nacional. Por que ele tem representação no Congresso Nacional? Porque ele ocupa uma vaga no poder, na Câmara dos Deputados. Para que o partido político tenha representação no Congresso Nacional, basta que ele ocupe uma vaga em qualquer uma das casas legislativas. Basta que ele tenha uma vaga na Câmara ou uma vaga no Senado. Então, o requisito do representação no Congresso Nacional, o partido Beta cumpriu. Ele tem representação no Congresso Nacional porque ele tem uma vaga na Câmara dos Deputados. Mas, gente, quem ajuizou a ação, o referido diretório ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade ADI perante o Supremo Tribunal Federal. Veja, quem ajuizou a ADI foi o diretório regional do partido. O ajuizamento da ADI por partido político com representação no Congresso Nacional tem que ser realizada pelo diretório nacional. Se não for o diretório nacional quem ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade em nome do partido, essa ação carecerá de ilegitimidade ativa. Ela padecerá de ilegitimidade ativa. Então, quem ajuizou foi o Congresso, foi o diretório regional. Isso está errado, porque quem tem que ajuizar é o diretório nacional. Isso foi decidido pelo STF na ADI 1528. É o diretório nacional, ADI 1528. A ação, portanto, que foi ajuizada pelo diretório regional, ela carece de legitimidade ativa. A gente vai nas alternativas. Beta não tem legitimidade ativa para ajuizar a ADI. Aqui, essa é o gabarito que a gente dá como correto aqui. Mas, veja, gente, eu entendo que essa questão é passível de anulação. Porque Beta, o partido político Beta, ele tem sim legitimidade ativa porque ele tem representação no Congresso Nacional. Quem não tem legitimidade ativa é, na verdade, o diretório regional. O diretório regional do partido Beta. É ele que não tem legitimidade ativa e não Beta como partido político. Mas, se a gente analisar as outras alternativas, a gente vai perceber que as outras são absurdas. São absurdas. Por exemplo, lei B, a alternativa B. A lei X não apresenta nenhum vício de inconstitucionalidade? Claro que apresenta. Ele apresenta um vício de inconstitucionalidade formal subjetiva.
Inconstitucionalidade formal subjetiva, que é um vício de iniciativa. Uma lei que altera regime jurídico de servidor público teria que ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo, no caso, o governador, porque é regime jurídico dos servidores públicos estaduais. E a ação foi iniciada, foi proposta pelo Poder Legislativo na pessoa de uma deputada estadual. Então, carece sim de vício de inconstitucionalidade. A Lei X veicula temática própria de lei complementar? Não. Reserva de lei complementar? As matérias que são reservas de lei complementar são aquelas em que a Constituição Federal dispõe de forma expressa. A Constituição Federal não dispõe de forma expressa que projeto de lei que altera regime jurídico, que versa sobre organização de regimes jurídicos, sobre processo administrativo de servidor público, tem reserva de lei complementar. Um exemplo disso, gente, vide a Lei 8.112. A Lei 8.112 é uma lei ordinária, não é uma lei complementar, e ela disciplina o regime jurídico dos servidores públicos federais. É o maior exemplo que não se trata de matéria afeta a reserva de lei complementar. Alternativas D. A lei deve ser considerada constitucional caso tenha observado as normas gerais editadas pela União. Não, gente. Regime jurídico de servidor estadual é matéria de competência do respectivo ente federado. Se é servidor público estadual, o ente competente para disciplinar o regime jurídico é o Estado. Se o regime jurídico é de servidores públicos federais, aí sim seria a União. Tanto é que cada Estado tem o seu estatuto, o seu respectivo estatuto dos funcionários públicos civis aí, ou às vezes com nome correlato. São Paulo tem, Minas tem, Goiás tem. Então, cada estado tem competência para disciplinar o regime jurídico dos seus próprios servidores estaduais. Então, não tem que observar normas editadas pela lei, pela União, porque não se trata de competência concorrente, nada disso. O Estado alfa incursionou em matéria de competência privativa da União? Já falamos que não. Então, a alternativa correta, dada como correta por nós, é a alternativa A, porque, na verdade, o que a FGV pode ter querido falar é que o partido Beta, nessa hipótese em que foi representado pelo seu diretório regional, não tem legitimidade de fato ativa para ajuizar essa ADI, porque a ADI teria que ser ajuizada pelo Diretório Nacional, sob pena, de fato, de legitimidade ativa. Veja que talvez essa questão esteja mal redigida e pode dar dupla interpretação. E eu entendo que vale a pena você aí, que está perigando aí, que está pendurado, precisando de um ponto, vale a pena bater de frente, porque se a gente analisar friamente, Beta, o partido político, tem legitimidade porque ele tem representação no Congresso Nacional. Basta uma cadeira na Câmara, basta uma vaga no Senado, e ele ocupa uma vaga na Câmara. O que ele não tem é legitimidade ativa nesta ADI, porque nesta ADI ele foi representado pelo seu diretório regional, quando o correto seria diretório nacional, com base na ADI 1528. ADI 1528. Certo? Vamos para a próxima. Questão número 5. Opa, tudo bem? Desculpe atrapalhar seus estudos, mas prometo que vai ser coisa rápida. Quero te convidar para a Aula Magna, a Nova Era da Magistratura. Uma aula 100% gratuita que acontecerá no dia 11 de novembro aqui no canal do SEIS Concursos. Venha descobrir como foram os 2 primeiros exames, conferir dicas exclusivas e saber quais são os pontos de atenção do ENAM 2025. Clique no link na descrição e inscreva-se agora mesmo. Questão número 5. Se eu pedir para você colocar na lousa, porque senão o pessoal de casa não consegue enxergar, você colocaria na lousa o pessoal aí? Questão número 5. A supremacia da Constituição Federal de 88 e sua força vinculante em relação aos poderes públicos, eu estou lendo ali pelo teleprompter, pelos poderes públicos
torna imprescindível o debate sobre as formas e os modos de defesa da Constituição e sobre a necessidade de controle de constitucionalidade dos atos do poder público, principalmente das leis e dos atos normativos. A respeito do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Coexistindo ação direta de inconstitucionalidade de uma mesma norma estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a ação perante o Tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal, se for pela improcedência e diz que que a alegação ofenda dispositivo constitucional estadual que constitua reprodução de norma da Constituição Federal de 88. Veja, aqui a alternativa diz, sobre essa mesma norma estadual, ela ofende dispositivo da Constituição Estadual e dispositivo da Constituição Federal. Segundo a doutrina, quando há coexistência de ações de ADI no âmbito estadual e no âmbito federal, a eventual decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente vai prejudicar a ADI federal se for, na verdade, pela procedência. Se ela for julgada procedente. Além disso, além de ter sido julgada procedente, ela tem que ofender dispositivo que não seja repetido. Ela tem que ofender dispositivo que não tenha correspondência na Constituição Federal. Ela tem que ter ofendido dispositivo que não tenha correspondência na Constituição Federal. A inconstitucionalidade for por incompatibilidade com o preceito da Constituição do Estado sem correspondência na Constituição Federal. Sem correspondência na Constituição Federal. Então, veja, a ação, a ADI estadual, somente vai prejudicar a ADI federal, a ADI perante o STF, se ela for, a ADI estadual, a decisão do TJ for pela procedência da ADI estadual e se tratar-se de norma, se tratar-se de dispositivo que não tenha, o dispositivo da Constituição Estadual, que não tenha correspondência na Constituição Federal. Então, é o oposto disso. A alegação ofenda dispositivo que constitua norma de reprodução obrigatória na Constituição Federal. Não, desde que se trata de dispositivo da Constituição Estadual que não tenha correspondência na Constituição Federal. Certo? Então, a alternativa está errada. Alternativa B. O legislador não pode dispor em novo ato legislativo sobre a mesma matéria versada em legislação anterior, declarada inconstitucional pelo Supremo. O legislador não pode dispor em novo ato legislativo sobre a matéria versada em legislação anterior, declarada inconstitucional pelo Supremo, pois tal conduta importa desrespeito à autoridade das decisões do STF. Isso está errado, gente, porque as decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade, gente, não vinculam o poder legislativo na sua função típica de legislar. Isso está errado, gente, porque o poder legislativo, no uso da sua função típica de editar normas, pode legislar editando uma lei que vá ser em sentido contrário àquela decisão proferida pelo STF, e isso pode porque o STF porque o poder legislativo não está vinculado às decisões proferidas pelo STF, podendo superar
podendo reverter a decisão do STF, seja por meio de lei infraconstitucional, seja por meio de emenda constitucional. Isso decorre da não vinculação do Poder Legislativo, na sua função típica de legislar, às decisões proferidas pelo STF. Alternativa número C. Os tribunais de justiça não podem exercer controle abstrato de constitucionalidade das leis municipais usando como parâmetros as normas da Constituição Federal de 88, tá tão pequenininho que até para mim tá difícil de ler. Usando como parâmetro as normas da Constituição Federal de 88, ainda que se trate das normas de reprodução obrigatória dos estados. Veja, aqui está errado. Por quê? O Tribunal de Justiça, ele não pode, de fato, exercer controle de constitucionalidade tendo como parâmetro uma norma constitucional inserida na Constituição Federal. Salvo se tratar das normas de reprodução obrigatória. Sendo norma de reprodução obrigatória, pode haver ADI ajuizada perante o TJ, usando como parâmetro as normas da Constituição Federal de 88. Ainda que não tenha os estados reproduzido expressamente nas suas constituições estaduais. Mesmo que o estado não tenha reproduzido de forma expressa na Constituição Federal, na respectiva Constituição do estado, pode haver ADI, e essa ADI vai usar como parâmetro a Constituição Federal, as normas da Constituição Federal de 88, pois se trata de norma de reprodução obrigatória. E da decisão, excepcionalmente, dessa decisão proferida pelo TJ contra uma norma de reprodução, contra uma lei que ofende norma de reprodução obrigatória pelos estados, ainda que essa norma não tenha sido reproduzida expressamente na Constituição Federal, esteja implicitamente na Constituição estadual, cabe recurso extraordinário, inclusive, cabe recurso extraordinário ao STF. Então essa questão está errada, porque os tribunais de justiça podem exercer controle de constitucionalidade perante o TJ, usando como parâmetro norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal de 88, ainda que elas não tenham sido expressamente inseridas na Constituição Federal, na Constituição estadual daquele estado. E da decisão, cabe recurso extraordinário da decisão do TJ, cabe recurso extraordinário ao STF. Então está errada a alternativa C. Overruling é a técnica que se pressupõe a força vinculante do precedente e que, portanto, impõe à corte responsável pela sua formulação um complexo encargo argumentativo a indicar que a antiga interpretação já se tornou inconstitucional ou está se tornando. Essa alternativa está correta. Realmente, a overruling é uma decisão que contraria um precedente que já está superado ou que está na iminência de ser superado. Isso está previsto na ADI 4711. ADI 4711. ADI 4711. Então, overruling, realmente, para que haja essa superação de um precedente, tem que haver um complexo argumentativo muito fundado, muito sólido, senão cabe reclamação constitucional, senão estaríamos diante de uma decisão que afronta a autoridade e a força vinculante dos precedentes do STF. Entenderam? E vamos entender só porque que a E está errada. Não é cabível, na ação direta de inconstitucionalidade, a inclusão em seu pedido da declaração de revogação das normas anteriores à vigência do novo parâmetro constitucional. Essa alternativa está errada por quê? Veja, o objeto da ADI não pode ser uma norma da Constituição Federal já revogada. Não pode ter como objeto, no seu pedido a revogação de normas anteriores, não pode ter como objeto normas já revogadas. Não pode. Mas
o objeto da ADI, tem que ser normas vigentes e editadas sob a égide da Constituição Federal de 88, que é o nosso parâmetro da ADI. Mas é possível que inclua entre os pedidos não como um objeto principal, mas todos os pedidos têm que estar expressos na ADI, senão afronta o princípio da congruência dos pedidos. Então, dentre os pedidos, o STF admite que seja inseridos pedidos subjacentes, pedidos alternativos de revogação de leis anteriores ao parâmetro utilizado, leis anteriores à Constituição Federal de 88. Não pode ser como objeto leis ou atos normativos anteriores à nossa Constituição, anteriores ao novo parâmetro. Mas, dentre os pedidos, é possível sim. Certo? Vamos para a próxima questão, questão de número 6. A questão de número 6 fala o seguinte: uma lei do Estado Delta, de iniciativa da Assembleia Legislativa, estabeleceu a recomposição linear dos vencimentos e nas funções gratificadas dos servidores públicos do Legislativo Estadual, estendendo aos aposentados e pensionistas com o intuito de recuperar a perda do poder aquisitivo da moeda. A respeito da referida norma, de acordo com a ordem sistemática constitucional e com a jurisprudência do STF, assinale a alternativa correta. Veja, lei geral que recompõe revisão de vencimento de servidores públicos, seja servidores públicos do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, é de iniciativa do Poder Executivo. Isso está na ADI 5562. ADI 5562. Veja, lei de revisão geral de vencimento de servidores estaduais é de iniciativa do Poder Executivo, é de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Certo? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Essa lei é inconstitucional, pois a iniciativa legislativa para a revisão geral de vencimento de todos os servidores estaduais é do Poder Executivo. É do Poder Executivo. Isso está na DI 5562. Lembre-se, gente, iniciativa de revisão geral de todos os servidores públicos, seja do Poder Legislativo, seja do Poder Executivo, é do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, ADI 5562. Vamos para a próxima. A próxima é a alternativa, é a questão de número 7. Maria, política muito conhecida no cenário nacional, tendo ocupado por décadas inúmeros cargos de grande relevância nas estruturas estatais de poder, foi convidada pelo editor de um conhecido e tradicional periódico a participar de uma entrevista sobre sua vida profissional, com o objetivo de subsidiar reportagem que seria direcionada especificamente a ela. Maria protagonizara diversas controvérsias em sua atuação funcional e não mais ocupava qualquer cargo público, decidiu não conceder a entrevista, de modo a preservar a sua esfera jurídica. Apesar disso, o referido periódico dedicou uma edição inteira à análise da vida pública de Maria, realizando críticas ácidas à sua atuação funcional, o que ocorreu sem que tivesse conhecimento prévio do teor da matéria, desagradando-a profundamente. Considerando os balizamentos oferecidos pela sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta. Aí, gente, nós temos a famosa eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Essa questão cobra conhecimento na eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais é a aplicação dos direitos fundamentais entre dois particulares que ocupam
a mesma posição jurídica e hierárquica. Nada mais é do que o direito fundamental de um particular que está colidindo com o direito fundamental de um outro particular. Aqui nós temos o quê? O direito à privacidade da Maria colidindo com o direito, com a liberdade de expressão e manifestação do pensamento do profissional, do repórter aí, do editor desse periódico tradicional. O que nós temos, na verdade, quando há colisão entre dois direitos fundamentais, a gente não tem como, de forma abstrata, verificar qual direito fundamental vai preponderar em relação a outro direito fundamental. Não tem como a gente analisar sem verificar as circunstâncias do caso concreto. Nesse caso, gente, a gente tem que o direito à privacidade da Maria, que foi uma pessoa pública, que tem uma história pública a ser contada e que a opinião pública, que a população tem direito a saber dessa opinião, dessa sua vida, está confrontando com o seu direito à privacidade. Nesse caso específico, o direito que vai preponderar é o direito à liberdade de expressão. E eu explico. O STF, na DPF 130, ele diz que a liberdade de expressão, de forma abstrata, prima facie, ela tem uma posição preferencial sobre os demais direitos. Mas veja, a liberdade de expressão, ela não pode ofender a honra de terceiros. A liberdade de expressão não pode caracterizar incitação ao crime, apologia ao crime. Não pode promover discursos de ódio, hate speak. A liberdade de expressão não admite a utilização de termos a prática de homofobia, transfobia, ataque a povo judeu, prática de racismo, exaltação de nazismo. Isso, a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, não pode ser abusiva. Mas veja, a manifestação de críticas, ainda que ácidas, está dentro do regramento, está dentro dos limites aceitáveis da liberdade de expressão. Porque, veja, a liberdade de expressão não pode ser abusiva, mas ela não pode ser censurada. Abusiva, promover crime atacar a honra de terceiro, crítica não ataca. Promover discurso de ódio, racismo, transfobia, homofobia, ataque a povo judeu, incitação ao crime, apologia a crime ou a pessoa do criminoso, enaltecimento do nazismo. Nada disso é possível, mas nessa hipótese específica, a prática o fato de tecer críticas, ainda que ácida, está albergado dentro da liberdade de expressão. Portanto, aqui, a alternativa que nós julgamos correta é a alternativa C. A liberdade de pensamento e expressão devem preponderar na situação descrita no caso concreto, abrangendo a realização de críticas, ainda que sejam consideradas ácidas. Aqui nesse caso, se a gente, na colisão entre direitos fundamentais, se a gente colocá-los na balança, nessa hipótese específica, no caso concreto, a liberdade de expressão vai preponderar sobre o direito à intimidade, o direito à privacidade da Maria, que foi uma pessoa pública, e essa liberdade de expressão, ainda que envolva críticas ácidas, não está atacando a honra dela. Então, o gabarito que a gente entende como correto é a alternativa C. A liberdade de pensamento e expressão devem preponderar na situação descrita, abrangendo a realização de críticas, ainda que sejam consideradas ácidas. Próxima questão, 8. Questão de número 8. A Lei X,
a Lei Federal X, combinou a sanção de multa pelo descumprimento das normas ambientais que indicou. Em determinado mandado de segurança, Maria, que recebera a sanção, sustentava a inconstitucionalidade desse diploma normativo e, por via reflexa, a nulidade da multa que sofrera. A Câmara competente do Tribunal de Justiça do Estado Beta, que processou e julgou a causa em caráter originário, não reconheceu a alegada inconstitucionalidade, denegando a ordem. Então, veja, o Tribunal de Justiça, aqui, o Tribunal de Justiça do Estado Beta, manteve a constitucionalidade da Lei Federal X. Ele manteve a constitucionalidade. No dia seguinte à publicação do acórdão, que não padecia de qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão, foi publicado o acórdão do STF, proferido em sede de controle de constitucionalidade, controle concentrado de constitucionalidade, no qual foi declarada a inconstitucionalidade da Lei X. Então, a gente tem uma hipótese concreta, uma ação de competência originária do TJ, impetrada pela Maria, que manteve a constitucionalidade de uma determinada lei ambiental. No dia seguinte, o STF julgou uma ADI que tinha como objeto o questionamento dessa mesma Lei X, e o STF julgou essa Lei X inconstitucional. Sob a hipótese apresentada, à luz da sistemática vigente, assinale a alternativa correta. É importante dizer, gente, que a ADI, ela produz efeitos normativos abstratos. A ADI produz efeitos normativos abstratos. O que isso quer dizer? Ela não modifica situações concretas de forma automática. Ela não modifica situações que já se concretizaram. Não modifica de forma automática. Ela não surte efeito no plano concreto, no plano singular. Não surte efeito de forma automática. Na verdade, o que o STF entende é que a ADI, ela produz de forma automática a exclusão da norma inconstitucional do ordenamento jurídico. A norma inconstitucional é extirpada do ordenamento jurídico. Só que os efeitos vão ser produzidos, na verdade, eles são retroativos, só que, na verdade, casos concretos que já foram produzidos sob a égide dessa lei não são automaticamente rescindidos pela decisão de inconstitucionalidade. Na verdade, a declaração de inconstitucionalidade não produz a automática reforma ou rescisão de eventuais sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Na verdade, as partes terão que recorrer, terão que apresentar recursos ou ação rescisórias nos seus respectivos casos concretos. É indispensável a interposição do recurso próprio da sua decisão, se ainda for passível de recurso, ou se essa decisão já tiver transitado em julgado, essa decisão produzida sob a égide da lei declarada inconstitucional e que teve um entendimento diverso do STF, como no caso do exemplo, é necessário, se essa decisão já tiver transitado em julgado, a interposição de ação rescisória. Então, nesse caso, gente, muito embora a lei tenha sido declarada inconstitucional pelo STF, ela produz efeitos normativos de forma abstrata. Ela não vai modificar de forma automática a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado Beta. Como essa decisão ainda não transitou em julgado, por quê? Porque a decisão, o acórdão, foi publicado, na verdade, foi publicado no dia seguinte da decisão, o acórdão da ADI julgando a Lei X, a Lei Federal X inconstitucional, foi publicado no dia seguinte. Aqui, o que a gente tem, na verdade, é que o acórdão produzido pelo TJ ainda
é passível de recurso, ainda está no prazo de recurso, ainda não transitou em julgado. Então, para que a Maria possa ser alcançada pelos efeitos dessa decisão que julgou a Lei Federal X inconstitucional, ela precisa interpor o recurso dessa ação que julgou com entendimento diverso. Ela precisa interpor um recurso perante o tribunal ad quem. Se essa ação era de competência originária do TJ, o recurso tem que ser ajuizado perante o STF. Não é perante o STJ. Não é perante o STF. Não vai ser perante o STF. Porque, de acordo com a súmula 281 do STF, não cabe recurso extraordinário quando é cabível recurso ainda ordinário. Nesse caso, o TJ manteve a constitucionalidade da Lei X. O TJ, numa ação de competência originária dele, manteve a constitucionalidade da Lei X. Contra essa decisão de competência originária do TJ, cabe recurso ao STF. Cabendo recurso ao STF, não cabe recurso extraordinário, segundo a súmula 281 do STF. Então, para que a Maria seja abrangida pelos efeitos abstratos da decisão de controle de constitucionalidade, ela tem que interpor o recurso cabível perante o STJ, que é o tribunal ad quem. Portanto, a letra correta, a alternativa correta, a nosso ver, é a alternativa D. O acórdão proferido pela Câmara deve ser objeto de recurso próprio a ser julgado pelo tribunal ad quem. Nesse caso, o tribunal ad quem é o STJ. Não sendo de competência do STF o seu julgamento perfeito, de acordo com a súmula 281 do STF, que diz que quando cabe recurso ordinário, não cabe recurso extraordinário. E veja, a decisão do STF na ADI não vai desconstituir de forma automática, não vai surtir efeito de forma automática no caso concreto da Maria, porque a decisão proferida em sede de ADI gera efeitos abstratos, gera efeitos normativos abstratos, não atingindo hipóteses concretas, casos concretos, casos individuais, que demandam ou ajuizamento, ou o ajuizamento de ação rescisória, se essas decisões já transitarem em julgados, ou se essas decisões, como no caso de Maria, dessas decisões ainda cabem recurso, o recurso próprio. Certo? Vamos para a questão de número 9. José, acometido de câncer, percebe apenas um salário mínimo de aposentadoria e precisa fazer uso de remédio de baixo custo prescrito pelo médico público que o acompanha. Ao buscar o remédio na Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade, foi informado que tal medicamento, usualmente fornecido pelo SUS e registrado na Anvisa, isso é importante, registrado na Anvisa, havia se esgotado do estoque municipal. Foi informado também de que somente haveria recurso para nova aquisição no ano seguinte, após a inclusão de novas dotações na lei orçamentária. Não podendo interromper seu tratamento, conforme a orientação médica comprovada e sem recursos para adquirir o remédio, José procura a Defensoria Pública Estadual para que ela promova uma ação contra o município para que o medicamento seja fornecido incondicionalmente. Em contestação, o ente federado alega que enfrenta grave crise financeira, que não possui dotações orçamentárias para esse fornecimento e que haveria indevida interferência do Poder Judiciário em matéria orçamentária, caso fosse obrigado a fornecer medicamento por ordem judicial. Diante desse cenário, e à luz das jurisprudências dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta. Na verdade, essa questão, ela trata de forma expressa do confronto entre o mínimo existencial e a reserva do possível. Veja, para responder essa questão, gente, a gente tem que ter em mente o seguinte paradigma: não se pode invocar reserva do possível
quando o direito integra o espectro do mínimo existencial. Não se pode invocar a reserva do possível quando o direito integra o espectro, ele faz parte de um direito que integra o mínimo existencial. Nesse caso, gente, o remédio, existe recursos, a inexistência de recursos não pode se confundir com a má alocação dos recursos. Há possibilidade jurídica do fornecimento desse medicamento, há razoabilidade na universalização do fornecimento desse medicamento. É um medicamento de baixo custo, é um medicamento que já era fornecido pelo SUS. Então veja, gente, um direito que é fornecido, não pode haver o retrocesso social na tutela de um direito que já é alcançado pela parte, a vedação ao retrocesso social. O ente federado, ele deveria fornecer um medicamento similar a esse, se não pudesse esse, que fosse um medicamento similar a esse, e o enunciado não faz isso. Então, não é possível alegar, e nesse caso, sendo um direito, esse direito à saúde, sendo um direito que integra o rol do mínimo existencial, o Poder Judiciário pode determinar a realização dessa despesa, mesmo que ela não esteja na lei orçamentária, em razão dessa grave omissão do poder público na garantia do direito fundamental à saúde. Portanto, a alternativa D é mínimo existencial. Se um direito integra o mínimo existencial, não se pode invocar a reserva do possível, podendo o Poder Judiciário interferir de forma ativa, determinando que o Poder Executivo implemente o direito. Alternativa D, questão assim, se você estudou o direito social, não enfrentaria grandes dificuldades na resolução dessa questão. Questão número 10, sobre medida provisória, de acordo com a jurisprudência do STF, assinale a alternativa correta. Alternativa A, não é permitido ao chefe do Poder Executivo dos Estados editarem medidas provisórias, ainda que observado o conjunto das regras básicas do processo legislativo posto no texto constitucional de 88, está errado. Pode medida provisória no âmbito estadual, desde que prevista na Constituição do Estado e desde que por simetria, observe as regras procedimentais da Constituição Federal. B, os requisitos constitucionais legitimadores... Os requisitos constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias não podem, em nenhuma hipótese, ser submetidos ao crivo do Poder Judiciário por força da regra da separação de poderes. Pode, gente. Urgência e relevância pode, excepcionalmente, ser submetida ao crivo do Poder Judiciário para quando há excesso ou abuso para discussão de eventual excesso ou abuso por parte do presidente da República. Então, está errada. Alternativa C. Não é cabível o controle de constitucionalidade da medida provisória para comprovação do desvio de finalidade ou abuso de competência normativa do chefe do Poder Executivo. É cabível, sim. Isso está na ADI 7232. ADI 7232. É cabível o controle de constitucionalidade da medida provisória para comprovação de desvio de finalidade, exatamente isso, para comprovação de desvio de finalidade ou de abuso da competência normativa do chefe do Poder Executivo. A conversão de medida provisória em lei, com absorção de seu conteúdo, não torna prejudicado o debate sobre o atendimento dos pressupostos de sua admissibilidade. Na verdade, torna prejudicado. Isso foi decidido na ADI 4980. ADI 4980 diz: a conversão da medida provisória em lei, com a absorção integral do texto, torna
prejudicado eventual debate sobre o atendimento de pressupostos de admissibilidade, prejudica a ADI. A medida provisória não revoga a lei anterior, mas apenas suspende os seus efeitos no ordenamento jurídico em face do seu caráter transitório e precário. É exatamente essa. Medida provisória não revoga. A medida provisória, enquanto não for convertida em lei, como ela é precária, como ela é provisória, porque ao cabo dos 60 dias, prorrogáveis por mais 60, ou ela é convertida em lei, ou ela é rejeitada de forma expressa ou tácita, então ela é dotada de um caráter provisório, altamente provisório e altamente precário, ela não tem força para revogar a lei. Ela somente suspende a eficácia daquela lei enquanto essa MP não for convertida em lei. Então, alternativa E. Questão número 11, já estamos caminhando para o fim. Conforme prevê o artigo 200 da Constituição Estadual de Alfa, o Estado não intervirá nos municípios, exceto nos casos previstos no artigo 35 da Constituição Federal de 88. Dessa forma, o Constituinte Alfa optou por não elencar no rol do texto constitucional, não elencar no texto constitucional da Constituição Estadual, o rol de princípios constitucionais sensíveis. Veja, gente, os princípios constitucionais sensíveis previstos no artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal, são normas de reprodução obrigatória pelo Estado. Isso foi na lei ADI, na ADI 7369. Ainda que os estados não tenham reproduzido expressamente em suas constituições federais, em suas constituições estaduais, é cabível pedido de intervenção estadual em município com base nos princípios constitucionais sensíveis, mesmo que eles não estejam elencados de forma expressa na Constituição daquele estado, porque se trata de norma de reprodução obrigatória pelos estados, não sendo não sendo obrigatório reproduzi-los de forma literal nas suas constituições estaduais. E veja, os estados não podem sequer, se optarem por reproduzir o rol dos princípios constitucionais sensíveis do artigo 34, inciso 7º, os estados não têm autonomia para reduzir esse rol ou para ampliar rol de princípio constitucional sensível. Os princípios são de reprodução obrigatória ipsis literis. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa C de Charlie. C de Charlie, sobre o artigo 200 da Constituição de Alfa, tendo como parâmetro a Constituição Federal de 88 e a jurisprudência do STF, assinale a alternativa correta. É constitucional, pois é desnecessária a reprodução expressa do rol taxativo previsto na Constituição Federal de 88, isto é, no artigo 34, inciso 7º, dos princípios constitucionais sensíveis na Constituição Estadual como condição autorizativa para a intervenção do Estado em seus municípios, por inexistir autonomia para modificá-lo. Isto é, Estado não pode sequer ampliar ou reduzir o rol dos princípios constitucionais sensíveis. Isso foi decidido recentemente na ADI 7369. E, por fim, questão de número 12. Questão de número 12 é a nossa última questão que vai ser comentada aqui. De acordo com a Constituição Federal de 88, será concedido mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. A respeito do referido remédio constitucional, a partir da jurisprudência do STF, assinale a alternativa correta. Alternativa A. É incabível o pedido de desistência formulado após o início do julgamento pelo STF, quando a maioria dos ministros já tiver se manifestado favoravelmente à concessão da medida. Isso está previsto de forma literal no mandado de injunção 712, que enfrentou uma questão de ordem, é reprodução
ipsis literis da questão de ordem suscitado no MI 712. Vamos ver a alternativa B. A Constituição Federal de 88 prevê adicional noturno aos militares estaduais ou distritais e será cabível mandado de injunção para que se apliquem normas que regulamentem o adicional noturno dos servidores civis ou militares. Veja, não existe essa previsão na Constituição Federal, até porque a remuneração deles se dá por meio de subsídio. Não existe previsão de adicional noturno na Constituição Federal ou estadual. O mandado de injunção também é um meio processual adequado para questionar a efetividade da lei regulamentadora? Não. MI só questiona a ausência de norma regulamentadora. Não é instrumento para questionar a validade ou a eficácia de lei, somente a ausência. D. A norma constitucional que impõe ao legislador o dever de regulamentar, há uma norma constitucional que impõe ao legislador o dever de regulamentar os direitos do nascituro. Não existe. Não há nenhuma norma da Constituição Federal que impõe que tenha regulamentação de nascituro, que impõe ao legislador o dever de regulamentar os direitos de nascituro. Não existe essa lei, essa norma. É cabível mandado de injunção a declaração judicial de vacância do cargo para compelir o presidente da República a praticar ato administrativo concreto e determinado? Não, gente. Concreto e determinado não. Mandado de injunção é somente para exercício dos direitos civis e das liberdades inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Não se presta para regulamentar caso concreto e determinado. Acabamos aqui a nossa correção das questões de direito constitucional puro. Como falei, prova densa, prova calcada em jurisprudência. Esse é o nosso... Não, falta ainda. Perdão, gente, falta a questão de número 12, perdão. Falta a última questão, de número 12, a gente vai rapidamente. Uma mulher transgênero foi admitida em 2024 em uma sociedade empresária para exercer a função de auxiliar no Departamento de Recursos Humanos. A funcionária trajava-se e portava-se como mulher, mas foi impedida de acessar o banheiro feminino da sociedade empresária porque no seu registro civil ainda constava um nome masculino. Diante dos fatos, da previsão constitucional e do entendimento do STF, assinale a alternativa correta. O recurso extraordinário, gente, 422, nesse recurso, na verdade, tema 778, o STF, ele foi julgado, esse recurso extraordinário, em 6/1 de 2024, tema 761, perdão, 761, tema 761. Olha que eu trouxe para colar aqui o número dos recursos e o número dos julgados. 761, gente, ele regulamentou, ele julgou o uso do banheiro, o uso de banheiros por transexuais. O que foi esse julgamento não alcançou o final, porque o STF entendeu que não havia uma questão constitucional subjacente, então não houve julgamento do mérito. Mas o que a gente tem, o que a gente entende como correto é a alternativa A, porque, na verdade, a sociedade empresária não poderia vedar a pessoa conforme o gênero do qual se identifica. Ela não pode, diante das peculiaridades do caso, a pessoa tem direito de acessar o banheiro conforme o gênero com o qual ele se identifica. Da mesma forma, a pessoa tem direito de utilizar em repartições públicas o uso do nome social de acordo com o gênero do qual ela se identifica. É a política de proteção de gênero e não apenas de proteção do sexo biológico. Então, salvo surpresa aí da banca da FGV, a gente entende como correta a alternativa A, como um respeito ao gênero e não apenas ao sexo biológico da pessoa. Deve haver respeito, tanto no âmbito público como no âmbito privado, ao gênero
com o qual a pessoa se identifica. Certo, gente? Finalizamos aqui a nossa resolução do gabarito esperado aí, esse comentário das questões do Enem. Um forte beijo para vocês, boa sorte, nos vemos aí nas nossas aulas regulares. Abraço.